Bom, vamos lá então. 2, 3. E agora para falar da minha saída do Fronteira Podcast, né, que é fundamental falar porque estava tudo ali no mesmo processo. A minha estada no Fronteira Podcast, ela de alguma forma trazia uma situação que me deixava a rádio como uma segunda opção. Não foi uma só vez que isso aconteceu durante esse processo. E isso tem que ser assumido. Eu quero trazer dentro dessa série, porque é importante a gente falar desses erros. E como a gente está trazendo um documento que é muito especial para falar da nossa rádio, para que muitas pessoas conheçam e conheçam muitas coisas que muitas vezes não chegam, é importante realmente falar dos erros, né? Esse é um deles. E quando eu saí do Fronteira Podcast, de uma maneira... Não foi uma maneira tranquila para mim, mas não tinha nenhum problema pessoal e nunca teve, mas haviam as coisas profissionais que a gente tinha percepção, que eu tinha percepção, que levavam a gente a tomar diversas situações, pelo menos da minha parte. Eu não estava num momento da minha saúde mental tão bom assim, e quando a gente fala saúde mental, a gente não está querendo dizer uma coisa extrema. Eu acho que o pessoal é inteligente o suficiente para entender isso, mas estava abalado, né? A questão da pandemia, a gente não sabia o dia de amanhã, estava morrendo muita gente, o estado estava em bandeira preta. A meu ver, no podcast, e como eu disse, isso não é caráter pessoal, isso é uma coisa, uma visão que eu tive ali. O grupo estava muito empolgado em querer fazer, e eu acho prudente, só que assim, o pessoal queria se encontrar muito, fazer muitas reuniões, existia aquela coisa que não condizia no momento. E eu não estou querendo dizer que o pessoal pensava, sei lá, alguma coisa, mas eu não estava com aquela vibe, eu estava realmente assustado. E eu tinha em casa, né, não que os outros também não tivessem, mas eu realmente tinha no momento ainda o meu avô. Meu avô tinha mais de 80 anos e eu estava com muito medo. Então, eu acho que esse medo que eu tinha, ele potencializou muita coisa. Também fiquei muito tempo trabalhando sozinho, né, na gestão da rádio, e também porque eu tive que assimilar na minha vida a questão do déficit de atenção e hiperatividade, então tive que aprender a conviver com esse transtorno e várias coisas. Então eu sabia o meu jeito, sabia a minha forma de trabalhar. Quando você tem 4 pessoas, a coisa já muda. E eu estava sendo muito cobrado com relação ao imediato para editar os vídeos, existiam prazos na equipe. Eu trabalhava na Rádio Estilhaço de uma maneira, não vou dizer desorganizada, mas eu tinha uma coisa mais flexível, até porque estava só eu. E ali não, ali tinha prazos para as postagens, e com todo aquele desagrado, a minha forma é um defeito, é uma coisa que eu estou em processo de melhoramento. Quando eu faço uma coisa contrariado, é difícil eu conseguir colocar um prazo. E foi isso que aconteceu, eu comecei a atrasar, e eu estava atrasando porque eu estava muito insatisfeito. Como eu disse, não existia nada pessoal, mas aquelas coisinhas, vamos dizer, talvez alfinetadas profissionais que eu estava levando, realmente estavam me deixando, tendo assim, visões distorcidas da realidade de membros ali, que isso estava quase trazendo transtornos pessoais. E eu percebi isso. Quando eu percebi isso, eu disse não. A vida é muito pequena, os guris são bons profissionais nas áreas que fazem, então eu não posso botar tudo a perder, e ainda mais que é uma coisa em comunicação, por conta de um problema que pode ser resolvido com a minha saída. E eu sabia ali naquele momento que o time estava ganhando, né? O time não estava perdendo. Os guris tinham assimilado,
tinham feito, entrado numa mecânica de trabalho que estava indo muito bem, que não era a minha mecânica de trabalhar, então por isso que eu pensei, cara, vamos deixar como a mecânica está funcionando, mecânica de trabalho, e eu vou seguir minha vida, vou voltar para a rádio, tranquilo, e vida que segue, né? Tava muito difícil, as coisas estavam extrapolando para mim, como eu disse, estava muito exacerbado, então por isso eu resolvi sair do podcast, né? Eu ajudei a co-criar com o Adi Nicolini, então eu pensei, agora tá alinhavado, né? Seria pior se tipo deixasse antes, então não. Naquele momento ali, quando a coisa, tu sair de um projeto quando a coisa tá por baixo, é como se tu assinasse um atestado de falta de lealdade. Isso eu não posso permitir. Né? Tem uma pequena história com a própria rádio, coisa, mas eu tenho. Isso eu respeito pra mim. Então, aconteceu isso aí, basicamente. E depois, porque aí depois quando você sai, né, quando você sai daquela tensão, zera tudo, sabe? Então, por conta disso aí, graças a Deus eu tenho um relacionamento muito bom com a Pamela, com o Adriano, com o Gabi, né, por ter saído antes, né, da que as coisas eclodissem, e assim cada um seguiu para o seu lado, e eu sigo aqui falando da Rádio Estilhaço.